Beleza, pessoal? Então vamos começar aqui a aula de hoje. A aula de hoje vai ser focada em dois tópicos, né? O primeiro a gente vai estar falando de organização de projetos, em geral, justamente porque a gente vai apresentar para vocês o famoso projeto final, né? Que, igual a gente já falou, ele vai constituir 70% da nota de vocês durante do trainee, é o projeto final. Então, caso você não tenha conseguido entregar as listas, está meio assim, tipo, pô, não consegui fazer duas listas, tô desesperado, não sei o que, como eu vou fazer? Relaxa, o projeto final é a hora da verdade, assim. Sem contar que muito do projeto final é avaliado, não só o que foi feito, mas como foi feito. Tipo, como foi a interação do grupo, a dedicação do grupo, todo esse tipo de coisa é sim levado em conta, porque a gente visa muito mais. Conhecimento é algo que qualquer um pode adquirir, qualquer um pode vir estudar bastante. Alguns têm que passar uma hora, outros têm que passar 10. Mas proatividade, trabalho em grupo, empatia com o próximo é algo que já é bem mais trabalhoso da pessoa desenvolver e é algo que a gente busca muito aqui dentro. Então, qualquer coisa que vocês tiverem durante o projeto, podem falar comigo também. Mas, vamos partir aqui começando a falar da divisão dos times, né? Igual a gente falou, vocês já devem ter notado. Ah, e pessoal, me interrompam qualquer coisa, tá? E por favor, se eu cair, me manda mensagem no Slack, eu tô com o celular aberto aqui do lado. Vocês já viram que tudo que a gente faz aqui tem uma magnitude muito grande. Tipo, pelo tamanho de algumas listas, vocês já devem estar notado que às vezes é trabalhoso fazer algumas coisas, né? Fica grande para você fazer tudo. Então, obviamente, o projeto final é algo que você vai fazer em uma equipe. Você vai fazer com outros desenvolvedores do seu lado. E como é que vão funcionar? Primeiro, os times vão ser divididos entre 3 ou 4 pessoas. A priori fica por decisão do grupo. Então, caso sobrar alguém, a gente vai ficar responsável, nós instrutores vamos ficar responsáveis por fazer a realocação desses membros. Cada equipe, né, vai ter 2 mentores responsáveis. Então a gente tem aqui a nossa equipe de instrutores, de 8 instrutores, que deu as aulas aqui com vocês durante todo esse semestre, né? Então vocês vão ter 2 meio que instrutores particulares. Claro, isso não impede que você vá tirar dúvida com outro instrutor ou com algum que você tenha mais afinidade durante o projeto, mas a ideia é que esses dois eles vão estar junto de vocês o tempo todo e podem ser a sua primeira linha de contato, né? Vão estar mais presentes ali em relação aos demais. E cada time vai ter que ter um nome e um canal do Slack por time. Por que o canal do Slack por time, né? Primeiro porque a gente tem que valorizar muito esse hábito de olhar o Slack. O Slack não é algo que só nós da Struct utilizamos. Teve o LDN agora, que foi o Líderes da Nação, que nós diretores, no caso eu e o Arthur, a gente foi lá e teve vários diretores aqui do DF, de empresas júniores do DF, e a grande maioria das empresas júniores usam o Slack, assim como várias empresas profissionais usam o Slack também. Então, para fortalecer ainda mais esse hábito, a gente já vai colocar vocês para criar o grupo de vocês aqui no Slack com os instrutores e com a equipe. E, além disso, né, a gente pede que cada grupo, cada time tenha um nome para se referir a ele. E aí esse nome pode ser qualquer coisa, pode ser, vamos só evitar, né, coisas ofensivas e tudo mais. Mas pode ser nome referência a alguma série, algum jogo que vocês gostem, um nome referência à própria temática aqui da Struct. Fica a critério do grupo. Até aqui alguma dúvida ou posso dar-lhe? Beleza, Dali. vou mandar a boa. Vamos falar agora como funciona a organização de um projeto, né? Até agora eu só falei como vai ser a organização do grupo de vocês, mas não muito sobre a organização de um projeto aqui de Dev Web no geral. Então, primeiro a gente vai estar trabalhando muito com esse cara aqui, o GitHub, e trabalhando muito com issues, branches, pull requests e reviews. Então, vamos quebrar um pouquinho aqui, destrinchar isso para vocês. Uma issue é um problema, se você for pegar a tradução literal. Então, vamos supor que a gente tem aqui... Vamos pegar a lista de controller que a gente passou para vocês, por exemplo. Vocês teriam uma issue, que é uma tarefa para ser realizada, que seria fazer a model da controller. E aí você teria outra issue, que seria fazer tais métodos da controller, por exemplo. Então, esses são issues diferentes. Cada issue pode ser levada a uma ou mais pessoas, né, responsáveis pela issue. Uma issue pode ser feita em pair ou solo.
E aí, geralmente, quando a gente vai fazer uma issue, a gente tende a fazer numa branch separada. Então, eu acho que a melhor forma de eu falar um pouco desse esquema de branch para vocês, para ficar... A gente já falou na nossa aula de Git, né? Mas eu acho que já faz um pouquinho de tempo. Mas tem uma demonstração visual aqui para vocês. Então eu vou aqui abrir o terminal. E quero mostrar para vocês um projeto que a gente... Vou pegar aqui um projetinho interno que a gente fez. E abrir aqui no VS Code. Então, tem uma extensão no VS Code, pessoal, que eu gosto muito, que ela é chamada de Git Graph. Você pode instalar ela aqui pela de extensões. E aí, quando a gente vem aqui no controle do código-fonte, após instalar essa extensão no VS Code, vocês vão ver essa opçãozinha aqui, que é tipo esse View Git Graph, né, que você coloca. Ele vai carregar aqui um load para vocês. E isso aqui, ele vai mostrar para vocês o que foi feito, os commits em cada branch. Então, o que é uma branch, né? Vou mostrar aqui desde o começo. Aqui a gente criou um projeto. Então aqui a gente fez aquele, por exemplo, a gente abriu o nosso terminal e a gente foi criar um projeto Rails, então a gente deu Rails, new, nome do projeto, API, colocamos o banco de dados, né, e tudo mais. E após inicializar, a gente deu o primeiro commit falando que foi inicializado. Isso aqui na branch principal, ou seja, a gente não mudou de branch, não fez nada. E aqui a gente setou o ambiente para todo mundo ter coisa. Beleza, feito isso, a primeira tarefa que a gente fez foi fazer estilizações globais no nosso... Esse aqui é o front-end, né? No front-end do site. Então, colocar um fundo padrão para o site, uma fonte padrão. Só que isso foi uma tarefa que foi passada para mim. Vocês podem ver que está até meu user do GitHub aqui. Essa tarefa foi passada para mim junto com algumas outras, né? Tarefas aqui. Foi passada uma tarefa geral, mas incluía, dentro dessa tarefa, eu estar trabalhando com isso. Então eu criei uma branch separada para isso. Vocês podem ver aqui pela essa ramificação verde, usando o comando git checkout-b, o nome da branch, para eu mudar. E aí as mudanças que eu fui fazendo, elas foram sendo colocadas nessa minha branch separada do código principal. Então, caso algum de vocês quisesse dar uma olhada no código principal, vocês não iam ver nada do que eu estava fazendo, porque eu estava fazendo numa branch separada, e vocês poderiam trabalhar normalmente. Igual aqui, por exemplo, não me engano aqui, esses commits aqui foram feitos. Foi feito assim, ele pegou o código que estava na principal e começou a trabalhar. Então nós dois aqui estávamos trabalhando em paralelo. Mas ao mesmo tempo o código principal estava intacto, qualquer outra pessoa que quisesse pegar, ele pegaria o principal. E por que a gente trabalhou aqui em paralelo e só depois jogou as coisas no principal? Primeiro, para evitar o erro de a gente acabar mexendo no mesmo arquivo e a gente acabar quebrando uma funcionalidade. Tipo, eu fiz uma coisa, aí outro membro foi lá e fez a mesma outra coisa no mesmo arquivo e nenhuma das duas coisas funcionam. E também para a versão que está rodando em desenvolvimento não ficar como a principal o tempo todo, né? Ter uma revisão de código antes disso. E vocês podem olhar aqui pela vida útil dessa ramificação, dessa branch, que ela acabou sendo mergeada na main. Então, essa branch aqui, que teve esse período de duração, teve uma revisão nela. Ela foi revisada por um dos membros. E após ser revisada, falou, não, beleza, tudo aqui está funcionando, podemos jogá-la aqui na principal. E esse código que antes só estava aqui, com essa pessoa que estava trabalhando nessa branch separada, agora está aqui na ramificação principal. E então a gente já mostrou aqui, ó, foi passado uma issue para a pessoa, ela cria uma branch para trabalhar nessa issue. Nessa branch ela vai fazendo vários commits em relação às tarefas que ela teve. Depois que ela finalizar essa issue dela, ou seja, finalizar essa tarefa, que era, por exemplo, criar uma model, ou fazer a navbar, fazer os links da navbar, talvez, ou coisa assim, foi criado um pull request, que é visando você fazer você faz a solicitação para o seu código ser jogado na principal, e depois disso, ele foi revisado. Se tiver tudo ok, ele vai para a principal. Se não tiver ok, a pessoa que revisou vira e fala, ó, tá dando erro nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. Ou a navbar não está responsiva.
não consigo dar um DB create, por exemplo, não consigo dar um DB migrate. Aí a pessoa corrige, manda para review de novo, depois ele é aprovado e jogar na principal. Então vocês vão trabalhar muito aqui com o GitHub, porque o GitHub vai ser a principal ferramenta aqui de vocês. Então, sempre que vocês tiverem dúvida, eu sugiro que voltem lá na aula do Ronald para dar uma olhada nesse aqui, que vai ser de suma importância para vocês. E aí, dentro do GitHub também tem uma ferramenta que a gente vai estar utilizando, que é o Kanban. Alguém aqui já ouviu falar de Kanban? Ou alguém aqui já usou o Trello? Eu usava o Trello como uma equipezinha antigamente. Mas tem muita gente que usa pra planejar, tipo, né, que vai fazendo projetos. Uhum. Quem foi? Opa, pode falar, alguém ligou o microfone também. Opa, eu uso no meu estágio. Você usa no seu estágio? Aham. E como é que vocês fazem lá? Vocês fazem desse jeito aqui? Tem outra tabela? Como é que é? A gente separa, acho que é em 5 tabelas, se não me engano, que é o backlog, o to-do, o fazendo, tarefas pausadas. Ah, não, são 6. O de revisão e o completo, terminado. Massa. Então, pessoal, a ideia aqui do Kanban é ele ser uma ferramenta para auxiliar vocês. Tipo, é uma ferramenta para você ver, conseguir dar uma olhada no projeto como um todo. Quem aqui já passou pelo terceiro semestre ou já fez métodos de programação, provavelmente já ouviu falar do Kanban. Você vê aí que a galera que está estagiando também utiliza. Aqui nesse exemplo só tem o to-do, o doing e o done. Vocês podem só utilizar esse, mas se vocês quiserem fazer mais, né, como pausadas, backlog, sinta-se à vontade. A ideia do to-do é, traduzindo, é bem literal mesmo, é tipo, coisa a fazer. Então assim que você cria uma issue, normalmente a gente, no GitHub, a gente coloca ela aqui pro to-do. E o que está sendo feito a gente coloca no doing e geralmente tem a opção no GitHub para você colocar quem está fazendo. E o que foi feito a gente já passa pro done, né, que é o realizado. Tem aqui falando, se vocês podem utilizar isso não só no projeto do GitHub de vocês, mas acho que diria até que principalmente na vida até de vocês. Por exemplo, tem uma ferramenta que eu gosto bastante, utilizei inclusive pessoal para uma atividade de introdução à atividade empresarial, que é o Trello. Então a gente tem aqui, por exemplo, o Trello. Aqui a gente tem vários aqui da Struct. Cada diretoria tem um Trello diferente. E aí eu posso mostrar rapidamente para vocês aqui, por exemplo, tem o Trello de gestão de pessoas, que é a diretoria do qual eu sou responsável. E aqui você vê, a gente tem várias tabelas justamente para fazer o acompanhamento do que foi feito, do que precisa ser feito ainda, do que está sendo feito, atividades periódicas, tudo isso aí variando conforme a necessidade. E vou mostrar aqui no GitHub, vou ver se eu tenho aqui um projeto interno para mostrar para vocês também. Deixa eu ver se esse trabalho de MP a gente chegou a criar um projeto. Você pode criar aqui um novo projeto. E aqui a gente tinha backlogs, que agora está vazio, né? As atividades em progresso, o que estava esperando revisão e aquilo que foi feito. Então vocês podem ver aqui que são várias issues, a gente criava uma issue, colocava ela em algum backlog ou num to-do, por exemplo. E aí a gente passava por... Eu vou mostrar isso na prática depois para vocês, para ficar um pouquinho melhor. Passava as coisas, o que foi feito, o que estava esperando o PR, o que já estava pronto. Tudo isso aqui vai ajudar muito na confecção do projeto de vocês, mas é muito mesmo. Mas vamos voltar aqui então. Daqui a pouco eu crio um Kanban para vocês, rapidinho. Mas até agora alguma dúvida, pessoal? Acho que alguns aí já até trabalham com isso diariamente, então fica até bacana. E a gente trabalha aqui na Struct com um sistema de sprints e Scrum, que é uma metodologia ágil aí que vocês, de novo, se vocês já fizeram MP, provavelmente já ouviram falar. Se algum de vocês está estagiando também, provavelmente devem utilizar também. E aí, qual a ideia, né? Como a gente diz, a ideia é quebrar o projeto, igual está aqui, em entregas menores. Então, por exemplo, semanalmente vocês têm issues, ou seja, vocês têm tarefas para serem feitas. Cada tarefa é atribuída para um membro. E essas tarefas podem ou não ser focadas em features específicas.
Por exemplo, uma tarefa pode ser criar uma model, enquanto outra tarefa pode ser realizar uma migrate, ou uma tarefa pode ser um sistema inteiro. Bom, a ideia é vocês sempre destrincharem de uma maneira que não fique nem tipo uma tarefa ultra leve, que pode ser feita em 2 minutos, mas também não fique algo pesado que leve, na verdade, 2 semanas. A ideia é que seja uma tarefa que dê para entregar assim em uma semana. Aqui, pelo menos, a gente trabalha com sprints semanais aqui dentro da Struct. E isso facilita muito a visualização de como o projeto está andando, de fato, né? E a ideia disso é porque, geralmente, a gente, quando começa um projeto, ou quando começa um trabalho, não sei se algum de vocês já teve essa experiência. O professor da faculdade passou um trabalho, você sentou assim e falou, tá, por onde eu começo? E aí parece que tem 1 trilhão de coisas para fazer, não tem setado uma prioridade do que deve ser feito, você só sai fazendo um tantão de coisa e vai juntando depois. A ideia aqui é que a gente tenha um cronograma em que na semana 1 vai ser feita tais e tais coisas, na semana 2 tais e tais coisas, na semana 3 tais e tais coisas. É claro, nem sempre tudo cai dentro do programado. Às vezes uma issue, uma tarefa pode demandar mais de uma semana, mas esse aqui, a ideia é ajuda muito no desenvolvimento. Vocês vão precisar disso para o mercado de trabalho, para a vida na faculdade e, claro, para a vida do dia a dia aqui dentro da Struct. E a gente trabalha aqui também, aqui é algo que vocês não vão precisar lidar no contexto de projeto final, mas dentro da Struct, com o sistema de Scrum Master, que é como se fosse o gerente do projeto. Então, todo início de reunião, ele vai fazer 3 perguntas para vocês, que é o que foi feito, ou seja, o que você fez durante aquela semana. A ideia é que vocês tenham reuniões semanais, ajuda muito quando vocês estiverem desenvolvendo aí o projeto final. Aqui as nossas reuniões de projeto são semanais, inclusive se vocês usarem o Google Agendas da Struct, vocês vão ter acesso lá, sempre vai ter as reuniões semanais dos projetos. O que falta fazer, ou seja, se falta alguma coisa, o que é isso, se não, você pode falar simplesmente, não falta nada. E teve algum impeditivo. A ideia é que se falta fazer alguma coisa, o que te impediu a concluir a sua tarefa? É isso aqui que a gente vai trabalhar aqui dentro. E aqui falando um pouco mais detalhado sobre como funciona aqui na Struct, a gente tem vários papéis dentro de um projeto. A gente tem o papel de desenvolvedor, ou seja, que é aquele cara que vai estar programando. Então, igual vocês vão fazer aqui no projeto final, todos vocês vão ser desenvolvedores, todos vocês vão estar programando, todos vocês vão estar desenvolvendo features do projeto. A gente tem o Scrum Master, que igual eu falei, é o gerente interno, ele que organiza o sistema de sprints, ele organiza as tarefas que vão ser passadas, quando vão ser passadas, ele cuida de tocar a reunião, ele cuida de revisar e mergear os pull requests, né? Então, geralmente, você finaliza uma tarefa, ele vai olhar lá o que você fez, fazer as devidas correções, os devidos comentários, e caso necessário te passar um feedback, tipo, ó, isso aqui não ficou legal, isso, muda aí, antes de atualizar, ou ficou muito bacana, já vou colocar aqui na principal. E o Product Owner, que ele é o nosso gerente externo do projeto. Gabriel, como assim um gerente externo, né? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi isso foi uma mudança que a gente implementou no ano passado. Antigamente a gente só trabalhava com um gerente interno e externo, era uma pessoa só para os dois, e com desenvolvedores. Agora a gente tem um gerente externo, que ele é o cara que vai cuidar de ter as reuniões com o cliente, as reuniões periódicas com o cliente, vai cuidar de trazer a perspectiva dele sobre o que foi feito para o projeto. Então ele tem a reunião, ele apresenta o que foi feito, ele coleta os feedbacks do cliente e ele passa para o Scrum Master e para os desenvolvedores. Então, geralmente, os projetos maiores, a gente sempre faz essa divisão de Scrum Master e Product Owner, porque são 2 cargos extremamente pesados. Imagina você ter que cuidar aí de revisar milhares de linhas de código ao mesmo tempo que você tem que estar sempre indo em reuniões periódicas com o cliente mostrando o que foi feito, né? Então, a gente tem aí esses dois gerentes, o gerente interno e externo, e o desenvolvedor, que aí é aquele cara que vai estar codando, que você vai ficar responsável por fazer uma navbar, um footer, fazer as migrates, as controllers. É assim que a gente trabalha aqui dentro. Ciclo semanal de um projeto. Então aqui está um pouco do que eu falei para vocês, né? Então o Scrum Master vai lá e aqui dentro da Struct, ou seja, o gerente interno do projeto, vai lá e prepara uma série de tarefas, um sprint, que deve ser feito durante a semana. É passado para os desenvolvedores, né?
no caso vocês e nós. Então o desenvolvedor, com a sua tarefa em mãos, a descrição detalhada do que ele deve fazer, ele começa a fazer a tarefa dele durante essa semana. Após finalizar essa tarefa, ele abre um pull request pelo GitHub. O Scrum Master, que é o gerente externo, vai fazer o review desse pull request. Caso necessárias, vão ser feitas algumas correções. Pode voltar para o desenvolvedor corrigir tudo. Caso tenha algum erro ou simplesmente uma otimização que pode ser feita. E após tudo isso, o PR vai para aprovação e ele é mergeado na main. Então ele se junta ao código principal do projeto. Agora, quando as pessoas forem pegar o projeto para criar outras branches, aquele código vai vir junto. A ideia é justamente que a gente faz esse sistema, inclusive, de branches e de pull requests e tudo mais, é para evitar muitas vezes que código quebrado esteja no principal. Então, esse é o ciclo semanal que o nosso desenvolvedor passa. E aqui um pouco do ciclo do PO, né? É passado, então, aqui falando do Product Owner, que é o nosso gerente externo, é passado essa Scrum semanal. O Product Owner e o Scrum Master vão estar aí trabalhando na review dos PRs, o Product Owner vai estar auxiliando, caso necessário, o Scrum Master. Ele vai enviar relatórios e cobranças para o cliente, porque muitas vezes a gente, por exemplo, o cliente pede uma coisa, mas a gente precisa da imagem que ele quer para a gente fazer essa coisa. Então a gente passa esses relatórios para o cliente através do Scrum Master, ou algumas coisas, talvez a gente olhe assim para aquela tarefa que foi passada e fala, talvez seja melhor adaptar para funcionar de uma maneira melhor, a gente passa isso para o cliente também. Então ele tem uma reunião de gerência durante a semana com o Scrum Master, que é o gerente interno, para os dois, qual a palavra? Ter uma sincronia assim, se atualizarem. E após tudo isso, essas três atividades, o Product Owner, que é o nosso gerente externo, vai para a sua reunião semanal com o cliente, apresenta tudo que é passado, passa do feedback e tudo mais, recebe feedbacks do cliente e passa para o Scrum Master. Então a gente tem aqui 2 ciclos que foi apresentado para vocês. Isso aqui é para vocês conhecerem um pouco mais da nossa estrutura interna e saber também como funciona um projeto aqui dentro do Struct. E aí que a gente falando um pouco mais também do Scrum Master, ele prepara aqui e ele passa as atividades para os nossos desenvolvedores. Durante a semana ele também vai estar revisando pull requests, vai estar planejando já a próxima sprint de tarefas, né? Ele não pode planejar simplesmente no dia, ele está lá, é um trabalho contínuo. Ele tem a reunião de gerência dele com o gerente externo, que é o Product Owner. Depois disso, eles fazem o merge de todas as features que foram implementadas através dos pull requests. Tudo que pode ser integrado junto ao código principal é integrado. E aí ele vai para outra semana, no qual ele passa essa nova sprint e tudo isso acontece de novo. Algum de vocês tem alguma dúvida aqui, pessoal? Aqui foi mais para a gente apresentar um pouco de como é na Struct. Não necessariamente vocês vão ter tudo isso, né? Um Product Owner, um Scrum Master aqui no projeto final de vocês, mas é interessante vocês já terem esse conhecimento para, caso aprovados, já não ficar perdido assim quando entrar no projeto. Claro que tudo vai ser explicado para vocês. Então beleza, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês agora do projeto final. Caso alguém tenha entrado agora, só lembrando, o projeto final é o que vai constituir a maior parte da nota de vocês aqui no nosso trainee. E é claro, caso você não tenha feito algumas listas, caso você tenha ido mal, pessoal, não se desespere, porque se você olhar lá no nascimento, 70% da nota vem do projeto final. E a nossa média, igual vocês já sabem, é igual a mesma média da UNB, é uma média 5 para ser aprovado. E é claro que a gente leva em consideração, e principalmente isso, o quanto a pessoa se empenhou, o quanto o grupo se dedicou durante o projeto, quanto ocorreu a comunicação, o quanto o grupo estava se reunindo, estava fazendo as reuniões, estava tirando dúvidas. Tudo isso é levado em consideração quando a gente faz a avaliação do nosso projeto final. Então aqui tem uma leve introdução do que é o projeto final, isso eu
já falei com vocês no início da aula, mas caso a gente tenha chegado agora, né? Caso alguém tenha chegado agora, a proposta é vocês fazerem um website com a temática que eu vou falar um pouco mais pra frente. E vocês vão ser divididos em grupo, pois um projeto de sistema web muito raramente é feito, se não em grupo. É muito difícil você ver um projeto inteiro sendo feito por uma pessoa. Então vocês vão trabalhar em grupos de 3 ou 4 pessoas e com 2 instrutores auxiliares, né, igual eu já disse. Então vamos falar agora um pouco do projeto final em si. Esse documento que eu estou aberto aqui com vocês, eu, claro, vou disponibilizar depois para vocês darem uma lida, né? Sempre podem se recorrer a ele, inclusive. Mas a ideia é que cada grupo vai fazer a sua versão do que eles acreditam que deveria ser o novo site com o tema da Struct. E qual é o nosso tema, Gabriel? Bom, eu tenho aqui comigo, acho que vários de vocês já sabem, mas o foguetinho, o astronauta, a gente tem o nosso mascote, que é o foguetinho, a gente tem o astronauta, a gente tem todo esse tema pegado no espaço, a gente tem a nossa paleta de cores. Tudo isso vai ser disponibilizado para vocês também, para vocês terem recursos ao estar desenvolvendo o site. E a gente coloca aqui as features que a gente espera que tenha nesse projeto final. Lembrando mais uma vez, pessoal, a gente trabalha com prazos. E isso é feito, inclusive, na vida real. Vocês devem, enquanto desenvolvedores, optar por priorizar alguma coisa sobre outras, visando, se não vai dar para entregar tudo no prazo, vamos entregar até tal parte e desenvolver até tal parte. Isso eu falo porque o projeto final é mais pesado do que as listas, por exemplo. Então vocês vão ter que trabalhar aí com gerenciamento de tempo e também com escolha de prioridades do que vocês devem optar por fazer. Às vezes você tem que optar por fazer uma feature ou outra. Semelhante na faculdade, às vezes você tem 2 provas na mesma semana e você tem que escolher qual prova você vai priorizar, qual prova você precisa mais estudar em relação à outra. Qual matéria você às vezes foi melhor no semestre passado, você pode na prova passada você deixa ela um pouco mais de lado porque você precisa estudar mais para outra. Isso aqui é bem semelhante aqui dentro do nosso contexto de projeto final. Então a gente fala aqui que a ideia é que o site tenha necessariamente uma homepage, um footer e uma navbar. Lembrando aqui, pessoal, o que é uma navbar, né? A gente tem aqui a do GitHub para seguir como exemplo, ela está presente em todas as páginas. E também falando do GitHub, vou voltar aqui para a página principal. A gente tem aqui o que seria a homepage do GitHub, mas vocês podem olhar vários sites. Isso aqui é só para mostrar homepage, página principal, não tem muito segredo. E aqui a gente tem, por exemplo, o footer do GitHub. E se vocês olharem vários outros sites, vocês podem tomar como referência o footer e a navbar desses sites, ou até mesmo o que foi desenvolvido por nós, né? Durante as aulas a gente desenvolveu uma navbar, então acho que isso aí todo mundo já sabe. E a gente espera também que dentro do possível o site seja responsivo, porque responsividade é uma parada muito importante no contexto de desenvolvimento web, né? A cada dia que passa as pessoas utilizam mais o celular e menos o computador para acessar páginas, websites e afins, né? Então a responsividade é o que a gente vai estar olhando também. Então visem aí o Display Flex, olhem as aulas que a gente deu de HTML e CSS, que vão ser muito úteis nesse momento. E aqui a gente fala um pouco mais do que a gente espera. A gente espera que o site tenha uma página de portfólios. Nesses portfólios, ou seja, a página que vai mostrar alguns projetos já feitos, uma página de contato e uma página sobre a Struct. Então aqui, se vocês verem, a gente já falou aqui de uma homepage, que é uma página de contato, 2, página sobre a Struct 3, página de portfólios 4. E aqui a gente fala um pouco, essa página sobre a Struct deve conter um texto sobre a história e o nosso MVV, missão, visão e valores. Caso vocês não estejam tão lembrados aí do MVV, tem a palestra do processo seletivo aí para vocês. Mas vocês, claro, sempre podem perguntar a um dos instrutores auxiliares qual o MVV da Struct, por exemplo, para colocar lá no site. E aqui, essa página sobre a Struct, a ideia é que tenha membros atuais da empresa. Gabriel, eu tenho que saber todos os membros da empresa? Como assim? Não. A ideia é que vocês criem esses membros na seed e sejam meio que placeholders. Não precisam, nesse momento, estar refletindo real os membros que estão aqui na empresa. Mas a ideia é que essa página
seja possível visualizar, por exemplo, dando uma dica aí, talvez uma model, membros, algo assim. E aqui a gente fala algumas especificações, por exemplo, da página de contato, né? A gente recomenda que vocês façam um CRUD de contato para deixá-la funcional. Vocês não vão ter que se preocupar com coisas como enviar e-mail, que é mailer, até porque esse conteúdo não foi passado para vocês durante o processo trainee, então a gente não vai cobrar isso de vocês. E aqui a gente fala também o administrador do site, né? Sites institucionais, geralmente, vocês não vão ter uma opção de login, mas você vai ter um administrador. Esse administrador vai poder logar no site. A gente especifica aqui que ele deve ser criado pela CIT. Ele deve ter o poder de adicionar, editar, excluir membros, parceiros e projetos, no portfólio de projetos. Então, aqui entre parênteses, a gente especificou, por exemplo, os campos que cada um tem. A gente espera que um membro tenha uma imagem, um cargo e um nome. A gente espera que os parceiros estejam nomes, imagens e links. E o portfólio a gente espera que tenha nome, uma imagem para o projeto, um link levando ao projeto, por exemplo, uma descrição, os membros que executaram esse projeto e serviços. E aqui a gente fala, faça páginas de acesso exclusivo ao administrador para realizar essas funções de adicionar, editar e excluir membros, parceiros e o portfólio de projetos. Isso aqui vai ser algo que vai ser apresentado para vocês na próxima semana ainda, né? Que vai ter ainda umas aulinhas. Vocês estão ligados aqui na ementa, ainda tem umas aulas aqui para frente, que é uma aula de rotas, e a gente vai estar mostrando para vocês como tá cuidando aí para ter essas páginas de acesso exclusivo ao administrador. E aqui a gente tem os nossos serviços, né, que deve possuir nome e descrição, e os cargos devem ser criados em uma model separada, com as seguintes possibilidades: presidente, diretor de cada diretoria. A gente tem a diretoria aqui de gestão de pessoas, comercial, administração, projetos, marketing, e associado. Associado é um membro daquela diretoria. E caso o membro não seja mais destruct, vai ser visto como um pós-junior. E aqui a gente fala, na moda associativa entre membros e portfólios, ou seja, os membros que participaram dos projetos. Aqui a gente já deixa claro para vocês também, dá uma dica implícita, que são vários projetos, vários membros. Um membro pode ter participado de mais de um projeto, e um projeto tem mais de um membro, então vai ser necessário uma tabela associativa entre esses dois. Especifique o cargo que esse membro ocupou no projeto. E são os cargos que eu mostrei para vocês aqui dentro da struct que tem, né? Que é de Product Owner, de gerente, que é o Scrum Master, ou de desenvolvedor. E aqui a gente tem algumas observações para vocês. Aqui a gente falou mais ou menos das features do projeto final, mas a gente fala, é obrigatório apresentar o DB Diagram. Alguém lembra aqui o que é o DB Diagram? Faz bastante tempo que a gente falou disso, mas alguém lembra? Eu lembro, eu fui mal. Eu lembro que eu estudei muito pouco, então eu lembro bem. Você pode falar aí pra gente o que era? Era. É porque na moda a gente tem que criar. Na real, era uma maneira de visualizar a model, no caso, né? A gente Isso, criava um negocinho bonitinho para mostrar como que tá a model do site. exato. Então, o DB Diagram, né, esse é o site que a gente utiliza aqui. Infelizmente eu não vou poder mostrar o meu para vocês, porque a gente está aqui com ele aberto num projeto interno já. E aí, por motivos de, né, sigilo com o cliente e tudo mais, eu acho que seria legal eu mostrar aqui o DB Diagram dele numa aula do YouTube gravada. Mas o DB Diagram é justamente isso, é para você visualizar como as suas models estão, os campos de cada model, como elas se relacionam. É aquela coisa visual que a gente mostrou para vocês lá na aula de banco de dados e foi cobrado também na lista de banco de dados. Então a gente espera que vocês executem o DB Diagram, e o que a gente coloca como obrigatório o DB Diagram, principalmente porque ele vai ajudar muito vocês na hora de começar o projeto. Eu inclusive recomendo que o DB Diagram seja uma das primeiras coisas que vocês façam enquanto estiverem desenvolvendo o projeto. Aí que a gente fala, o DB Diagram deve ser feito antes do início do projeto, justamente por isso. A prototipação das páginas pelo Figma é obrigatória. Todo mundo lembra o que é Figma?
Alguém pode me falar o que é o Figma, só para eu saber se vocês estão atentos? Do mesmo jeito que o DB Diagram é da moda, o Figma seria o do front-end, né? A gente vê como é que vai ser o site antes de fazer ele. Isso, exatamente. No Figma eu posso mostrar para vocês, caso alguém não esteja lembrado. O Figma, a ideia é que vocês prototipem as páginas, façam as páginas no Figma antes de codar, até porque ele oferece medidas para vocês e tudo mais. Tem uma aula que inclusive fui eu que dei, que é a Introdução a Tags HTML e Figma. O primeiro, um pouco mais da metade da aula é só a Introdução às Tags HTML, mas depois, se vocês derem uma olhada lá, tem o Figma. Então aqui, se a gente entrar, por exemplo, inclusive foi nesse aqui que eu fiz a aula de vocês. Deixa eu só ele carregar, o Figma é no tempo dele. Se ele, eu acho que ele não quer carregar, mas tudo bem. Mas o Figma é para vocês prototiparem as páginas. A gente coloca aqui que é obrigatório o Figma justamente, primeiro porque a gente vai poder fazer um comparativo com o que era para estar e o que realmente está. Mas segundo, porque o Figma vai ajudar muito vocês. A gente trabalha com o Figma aqui, a gente utiliza o Figma. Então a gente espera que vocês também estejam envolvidos com essa tarefa. Então, deixa eu voltar aqui, o Figma não vai carregar dessa vez. Tanto a API quanto o front-end em React serão avaliados pelos instrutores. Então, não adianta você ter às vezes quer dizer, com isso eu quero dizer, foquem nos dois, tá gente? Mas não adianta sua API estar perfeita, tá lá 100% da API impecável, todos os métodos funcionam, mas você não tem um front-end para apresentar. Pensa se você for numa reunião com seu cliente, e aí você chega lá na hora de entregar o projeto, e aí você mostra, por exemplo, você fazendo as coisas pelo console do Rails. Vocês acham que o cliente de vocês vai falar, tipo, não, beleza, aceita isso aqui como meu site? Com certeza não. E também não adianta você ter um site impecável, mas ele tá 0% funcional. É tudo placeholder. Por exemplo, os links levam aos links, mas quando você tenta criar, editar ou excluir alguma coisa, ele não faz nada disso. Ou muitas vezes os links nem levam a outra página, né? Eles só estão lá e você tem que mexer tudo aqui pela URL para mudar a página que você está dentro do site. Não é isso que a gente quer também. Então, priorizem aí. Esse aqui é só para vocês saberem que os dois vão estar sendo avaliados, né? Então, às vezes você for mal no front-end, a gente pode compensar assim na API. Às vezes você for mal na API, compensa pelo front-end. Mas a ideia é que vocês não foquem só em fazer um dos dois. Tipo, sempre foquem em fazer os dois. Os serviços, cargos e o admin... Peraí, rapidinho. Pode falar. Você consegue parar a live e fazer de novo? Porque na hora que você abriu o Figma, ficou 144 vezes a live. Posso? Eita. Posso sim. Eu vou fechar aqui e transmitir de novo. Peraí. Obrigado. Foi? Bem melhor, bem melhor. Nossa, ainda bem que você falou então. Acho que não tava dando pra ver nada. Então, seguindo aqui, lembrando que é só para vocês ficarem atentos a isso. Serviços de cargos, admin e serviços, cargos e admin devem ser criados no arquivo seed.rb, no projeto Rails de vocês. A ideia é que vai ter uma apresentação, inclusive é o próximo tópico, e aí vocês já tem coisas criadas pelo seed para fazer essa apresentação. A gente quer teste também pelo Respec, né? Vocês façam a testagem, porque testes ajudam demais. Já tivemos 2 aulas só para testes, e testes é algo que a gente trabalha aqui na Struct. As funcionalidades de criar, modificar e apagar só podem ser acessadas pelo admin caso ele esteja logado. Então, quem aqui lembra da aula de autenticação, e acho que inclusive fui eu que dei a aula de autenticação, vai lembrar que tem lá um método que a gente utiliza para alguns métodos das controllers só poderem ser acessados caso o token de autenticação esteja lá presente. E vocês vão ter que cuidar disso aqui, nesse tópico. E aqui a gente coloca, caso ache necessário, crie um painel para o administrador contendo páginas com essas funcionalidades de criar, modificar, apagar as instâncias do banco de dados. Isso aqui é basicamente você criar um dashboard. Então, se você vir aqui pesquisar no Google às vezes, eu não sei se vai ter algum exemplo de página interessante para vocês. Mas a ideia é que seja meio que um central, em que vai ter uma sidebar aqui. Essas imagens não vão ajudar a gente muito.
Mas meio que você cria páginas para ele poder fazer essas funções de uma forma separada, de uma forma mais fácil. E aqui a gente coloca só caso ache necessário, né? E aqui falando da apresentação de vocês, ao final, cada grupo deverá apresentar o projeto desenvolvido no dia 20/6, às 5 horas, pelo Discord. E aqui a gente coloca que o tempo destinado à apresentação será de até 15 minutos para funcionalidades e 10 minutos para responder as perguntas de alguns instrutores e membros da empresa que vão estar lá vendo o trabalho de vocês. Isso a gente coloca, pessoal, essa apresentação não para vocês ficarem ultra tensos, assim, meu Deus, as pessoas vão estar olhando. Não, mas mais porque a gente realmente quer conhecer o projeto de vocês, quer ver o que foi feito, os outros membros querem conhecer mais dos possíveis novos companheiros de equipe aqui nossos, então é uma apresentação, inclusive é um momento bem legal que vai ter. E aí aqui a gente já coloca, né, para a apresentação criar ao menos 3 portfólios, 3 parceiros e 10 membros. Só para você ter algo populado lá na CID, a apresentação e o site tá mais funcional com as coisas que tem nele, né? E aqui o tópico mais interessante, porque eu tenho certeza que alguns de vocês devem ter achado meio, não sei, fazer um site com tema do Struct, né? Poderiam ter pensado em, pô, ia ser legal fazer mais um tema de jogos. Mas aqui a gente colocou o futuro do projeto. Depois dessa apresentação de vocês, em outro momento, nós instrutores vamos se reunir e um dos projetos, não necessariamente o melhor projeto, mas o que a gente considerar que possa ser refinado e desenvolvido, né, que tem determinada estrutura, dentro dos critérios que a gente vai colocar, vai ser escolhido para ser a base do novo site do Struct. A gente está com a ideia de reformular o site e aí os membros aprovados já vão entrar e vão ter um projeto para finalizar, que é, claro, com as devidas mudanças feitas, com correções e tudo mais. Mas já vão ter um projeto para estar trabalhando e adicionarem ao portfólio de vocês, né? Já vão ter um projeto real que vocês meio que criaram aqui no Trainee, vai ser refinado aqui na Struct e depois vocês vão ter a chance de finalizá-lo e ter um projeto aqui, um site que você pode abrir e mostrar, pô, eu fiz esse site aqui, eu ajudei a fazer do começo ao fim. Eu, pelo menos, acho esse é um sentimento muito bacana, pessoal. É um sentimento assim, de orgulho que eu, quando tive no meu primeiro projeto, é algo sensacional sair mostrando para todo mundo. E eu espero que vocês sintam isso também. E aqui só alguma observação, né? Atenção, a data pode estar sujeita a alterações futuras. Então, e caso aconteça essa alteração, podem ficar tranquilos. Não vão ser uma alteração pra gente adiar. Tipo, falar, quer dizer, abreviar, né? Tipo, não, tá marcado pro dia 20, mas essa apresentação aqui vai acontecer dia 13. Não. Caso ocorra alteração da data, vai ser adiando para algum outro momento, alguma outra semana, talvez algum outro horário do mesmo dia. Mas vocês não vão ser avisados previamente a respeito disso. Então, essa foi a apresentação do projeto final. Eu vou pedir, inclusive, aí, caso vocês já reúnam os grupos de vocês o mais rápido possível. Aquela pessoa, às vezes, que você se comunicou um pouco mais no projeto durante o PT, chame ele aí para fazer parte do seu grupo. Se possível, eu gostaria que até segunda-feira vocês me mandem os grupos de vocês. Eu vou criar uma thread lá falando dos grupos. E aproveitar aqui esse momento para falar como a gente sabe que tem muita coisa do projeto final que vocês vão ter que fazer, que vocês viram há muito tempo atrás. O início do processo trainee parece que foi ano passado. Então, durante essa semana, a semana que vem, na verdade, a gente vai ter um aulão de Rails, visando fazer essa revisão zona de conteúdo aqui com vocês. A gente vai estar lançando a data dele segunda-feira. A ideia é que ele seja talvez um pouco mais do meio para o fim da semana, em que a gente vai abordar boa parte do conteúdo dado durante o processo trainee de Rails naquele aulão. É um momento para vocês tirarem dúvida, um momento para vocês, às vezes, revisarem o que já sabem, aprender coisas novas, caso tenham esquecido, né? E eu acho que vai ser muito bom aí pra vocês. Então, minha recomendação, a partir de agora, é já começar a pensar aí no grupo de vocês. Se possível, até o início da semana que vem, já ter grupos definidos, para vocês já conseguirem, por exemplo, já começar o DB Diagram, já decidir quais vão ser as primeiras sprints de vocês. E quanto mais rápido vocês passarem um grupo pra gente,
mais rápido a gente passa os instrutores para vocês, e esses instrutores vão dar os primeiros passos com vocês, vão criar os projetos no GitHub com vocês, vão criar o DB Diagram com vocês, tipo, vocês fazendo, mas ele lá junto, vão estar participando das reuniões. Todo esse auxílio vai acontecer justamente para vocês deslancharem, né? Então, minha recomendação até segunda-feira, se possível, vocês já tenham aí os grupos de vocês definidos, lembrando que é de 3 a 4 pessoas. Então, alguém tem alguma dúvida sobre aqui o projeto final? Ou eu posso partir agora para só um guiazinho bem rápido do GitHub para vocês, que eu acho que vai ajudar. Beleza. Então eu vou... Calma aí, eu tenho uma... Não é Fala. bem uma dúvida, mas uma curiosidade. Como é que é o site da Struct atualmente? Ah, beleza. Deixa eu colocar aqui. Struct. Meu Deus. A gente tem aqui o foguetinho da Struct. Quando você desce, você tem aqui essa navbar que depois ela fica fixa. Essa parte, uma section voltada aqui para os serviços. Um link para a página de contato. Isso aqui é a homepage, né? Aqui um sobre a Struct. Se você descer um pouco, agora a gente chega no nosso portfólio. Particularmente, esse portfólio está um pouco desatualizado, na verdade. Esse site foi feito aqui em Rails Full Stack. A gente nem utilizava React na época ainda. A gente tem aqui os nossos parceiros, que é a equipe Concentro, Brasil Júnior. E aqui embaixo a gente tem aqui no footer a localização da Struct. E aqui, Copyright 2021, criado por nós. E se a gente subir um pouquinho aqui, por exemplo, posso mostrar um pouco mais para vocês. A gente tem nossa página de contato aqui para você colocar seu nome, as informações, tudo. Claro que a página de contato de vocês não precisa disso tudo. Se a gente colocar no sobre, ele desce para cá. Se você entrar sobre a empresa aqui, está carregando. Ele está bem desatualizado no nosso site atualmente. A gente tem aqui um pouco sobre a Struct, a gente fala da Struct, a gente fala do movimento Empresa Júnior, da Concentro e da Brasil Júnior também, que são as federações que a gente está ligado, né? A Concentro aqui do DF, Brasil Júnior do país inteiro, aqui o nosso MVV, e aqui embaixo a gente tem a nossa antiga diretoria, que é o Arthur como presidente, o Xavier como diretor de marketing, o Caio nosso diretor de projetos, Felipe, Pedro e André de gestão de pessoas, comercial e ADM Fim. E aqui embaixo a gente tem esse JavaScript que a gente utilizou, mostrando os produtos internos, anos de mercado e profissionais que passaram aqui pela Struct. Vocês veem inclusive que os diretores estão desatualizados aqui também, mas esse é o site atual da Struct. Ele foi feito em Rails Full Stack, que é uma tecnologia que a gente trabalhava inclusive até o ano passado. Se vocês estivessem fazendo esse trainee na primeira metade do ano passado, vocês teriam sido ensinados em React, mas estaria sendo o primeiro trainee em React e Rails API. Então, eu mesmo, quando entrei na Struct, aprendi Rails Full Stack, que é algo bem diferente. A gente não mexia com React, nada disso. Mas esse é o atual site da Gabriel? Struct. Opa! Uma pergunta, e o negócio de login só pra admin? Ele fica aí no site? Em algum lugar? Então, ele geralmente você tem acesso... Eu acho... Cara, eu não sei como esse site da Struct funciona, porque quem cuida dele é mais a galera de projetos e a presidência. Tipo, eu nunca loguei no site da Struct como administrador. Mas eu vou dar um exemplo que a gente tem uma rota, que a gente coloca às vezes aqui na URL. Essa rota leva ao login, e aí só aquele usuário definido faz o login, né? Então, tipo, não geralmente esses sites que só tem um login do administrador, não tem um botão visível no site para ele fazer login. Ah, entendi. Legal. Peraí. Por isso que eu fiquei com dúvida, eu pensei que ia ter um botão, mas aí faz sentido total também. Não ter. Então, o projeto não vai ter nenhum usuário, né? Só vai ter o admin, porque ele realmente a única parte que conecta com o usuário vai ser o contato, né? Isso, Então a gente não precisa criar um login para usuários. exato. E o contato só vai ter o create, não é? Aham. Ah, tá. Se vocês quiserem, eu posso até, sei lá, colocar aqui meu nome é Eu João. descobri uma parada interessante nesse site.
Qual? Você falou da rota, eu tentei botar barra login ali, tá vendo? Tá barra contato, tem que botar barra login. Aí ele me mostrou as rotas que tem. Foi? Deixa eu ver. Eu nunca fiz Faz esse aí. teste. Ah, ele dá o erro do Rails, né? Ah, Isso é como se você tivesse rodado um Railroads no seu. Pessoal, o Rails Full Stack é um negócio muito diferente. Muito diferente de verdade. Mas eu acho que talvez nesse site não tenha um sistema de login no site, esse site da Strict. Como o Rails Full Stack ele é bem diferente do que a gente trabalha com React, por exemplo, se não me engano, todas essas coisas são placeholders, né? Então, tipo, não é algo que é integrado. Por exemplo, esses diretores não são integrados, eles estão direto na página HTML, direto no arquivo html.rb, por exemplo, os diretores e os projetos. Rails Full Stack é um negócio bem diferente, pessoal. Bem diferente mesmo. Aí, por ser algo mais interno, eu acho que eles estão assim, tipo, se a gente fosse mudar, a gente só ia precisar ter acesso ao código fonte. E aí a gente mudava no código fonte mesmo, ele mudaria aqui. Mas o ideal mesmo é ter um sistema de login. Não é porque a gente é de computação e sabe mexer no código fonte que a gente tem que estar trabalhando com ele o tempo inteiro. Mais alguma outra dúvida do site da Struct? Eu tô com uma dúvida, mas não é em relação ao site, é em relação ao projeto. A gente vai poder utilizar tipo, as informações textuais do site ou a gente tem que criar também do zero? Podem utilizar, podem utilizar. É, porque já tem um MVV aí, né? Ele pode pegar o MVV daí do site mesmo, então. Sobre os parceiros, tipo, pegar as pessoas da parceria lá. Não, podem Não, utilizar. mas a gente tem que atualizar os parceiros, né? Tipo, os Não, mas podem não, meus utilizar. Tipo, juntos. não necessariamente, por exemplo, vocês têm que pegar esses portfólios aqui, por exemplo. E não necessariamente vocês têm que pegar esses textos aqui. Mas caso vocês queiram, vocês estão mais do que livres a fazer isso. Ah, beleza. Valeu. Nada? Mais alguma, pessoal? Beleza, então. Vou só partir aqui e mostrar aqui o GitHub em 10 minutinhos, para essa aula também não ficar muito longa. E aqui eu vou mostrar para vocês, provavelmente vão fazer isso com vocês também, mas deixa eu ver se eu tenho algum projeto pessoal que eu possa mostrar isso para vocês, talvez seja algo mais palpável. Algum projeto pessoal que eu não mexa há muito tempo também para não acabar quebrando alguma coisa que eu realmente preciso. Então, sei lá, aqui, boa. Eu tenho o meu projeto aqui do Jogo da Velha. Ou não, eu tenho um projeto aqui... do Jogo da Velha, pode ser esse aqui mesmo. o jogo da velha. Deu erro na hora de criar. Eu não prestei tanta atenção nisso. Então, Não, essa daí é a atualização. eu posso vir aqui, ó, em projetos. E aqui você pode adicionar um novo projeto. E ele fala, ó, não tem nenhum projeto aqui, vá para o seu perfil para criar um novo projeto. Ou posso descer aqui também, projects, não tem nenhum projeto ainda. Não vai nesse beta, vai nesse aqui. Então, cria aqui um novo projeto. Então, eu posso colocar aqui o projeto, eu vou colocar aqui de Kanban, porque a gente vai estar utilizando aqui o Kanban. E aqui você pode escolher os templates, né? Nenhum. Basic Kanban, ele já vem com as colunas To Do, In Progress e Done para você. Automatizado, que é para você ele mover as issues automaticamente. Eu vou pegar aqui o Basic Kanban por enquanto. E vou colocar aqui a descrição como projeto do jogo da velha. Então vou criar aqui o projeto. Então, eu tenho um projeto criado aqui, eu vou deletar essa nota que foi deixada. Vou remover isso aqui também. Se vocês quiserem dar uma lida também no Kanban e tudo mais depois, vou deixar só essa aqui. Só porque eu quero deixar alguma coisa. E aí? Esse Kanban do GitHub, ele é bem parecido com o Trello, né? Sim, a ideia é que todo Kanban segue bem esse padrão, assim, de ser várias colunas em que a gente vai passando as coisas. A ideia é que a gente utiliza esse do GitHub porque fica tudo centralizado em um lugar só, né?
E aí as issues que a gente cria aqui, na hora do pull request, você tem a opção no pull request de fechar essas issues, igual eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas, tipo, num cenário que eu não recomendo, você poderia talvez fazer um Kanban no Trello. Mas não faça isso nesse projeto. Mas fazer de um projeto no Trello. Sempre utilize do GitHub é muito bom. Então a gente vai aqui no... Ó, tem aqui agora, nesse repositório do Jogo da Velha, o código, aqui as issues, pull requests e projeto. Vamos focar nesses aqui. E o projeto você vê que já tem um aqui, que é o Kanban, mas ele, não, quando a gente entra, não tem nada. Então primeiro eu vou aqui nas issues. Então vamos supor que eu quero fazer uma nova... Eu quero fazer algo novo no meu projeto. Então eu vou criar uma issue aqui. E eu vou colocar como título adicionar um README. E aqui eu posso colocar a descrição, né, desse projeto. E aqui, caso vocês tenham... Aqui, por exemplo, você quer adicionar uma checklist, ele deixa aqui, né? Se você quiser adicionar... Aqui não, checklist aqui. Se você fizer isso, eu vou fazer aqui só para vocês verem, que é tracinho, abre e fecha colchetes. Eu vou fazer isso aqui de novo. Tracinho, abre e fecha colchetes, com a barra de espaço entre, né? E aqui eu vou querer, eu tenho que criar o README, adicionar uma descrição. E essa vai ser a issue. Eu coloquei aqui o nome dela de adicionar no README, coloquei aqui o que deve ser feito, coloquei em checklists para facilitar a pessoa que for responsável pela issue e vendo as coisas que ela tem que fazer. E aqui eu vou vou criar essa nova issue. E é assim que ela se parece. Criar um README, adicionar a descrição. Ela é desse jeito aqui. E o nome dela é adicionar README. E aqui você tem ao lado assignments, né? Quem está responsável por essa issue. Caso você tivesse mais de uma pessoa linkada com esse repositório, teria várias opções aqui para você digitar o nome do usuário e colocar. Nesse caso só tem eu, então eu vou passar ela para mim mesmo. E aqui eu posso passar ela no projeto. E aqui já apareceu ó, o Kanban que a gente criou. Então eu vou adicionar ela ao projeto Kanban. Esperando triagem. Acho que ela não cai automática. Mas se agora a gente for aqui pro projeto Kanban. Aqui ó, ela tá aqui na triagem, né? E aqui eu vou mover ela para To Do. Então, é isso. Criei uma nova issue, ela tá aqui. Poderia ter criado várias, ter passado para várias pessoas. Por enquanto, eu passei aqui só uma. Então agora agora o Scrum Master me passou essa issue. Mudando agora, estou agora no papel de desenvolvedor. Vou fazer a issue, vou começar a issue, jogo ela aqui em progresso, né? Para minha equipe saber que eu estou fazendo alguma coisa. E para vocês se organizarem também em relação ao que pode ser feito posteriormente. E aqui agora eu vou adicionar um README. Então eu vou abrir esse documento aqui no VS Code. Eu só tenho que encontrar ele. Eu acho que ele está em projetos. Não está em projetos. Deixa eu só encontrar ele, pessoal. Um momento. Vou dar aqui para minha pasta de UNB. Documentos. Eu tenho aqui, eu acho que essa matéria foi em MP. E se não me engano, esse foi o trabalho 3, será? Ou o trabalho final, eu realmente não lembro quando foi que eu fiz esse jogo da velha. Deixa eu dar uns... Acho que o jogo da velha foi o trabalho 1, se não me engano. Foi o trabalho 1? Se eu não me engano. Acho que os outros foram em grupo, né? Inclusive. O trabalho 2, eu acho que foi aquele de você ter que falar, especificar várias questões do... Era tipo fazer um PDF explicando sobre vários termos, e o 3 eu não lembro. Aqui, eu acho que é esse aqui mesmo, ó. Se eu dar um code ponto nesse TDD velha. Ué, como assim? Esse trabalho era de APC? Não, ele era de métodos de programação. Vou até conferir aqui, ó. Leia-me.
Mas é em que linguagem isso daí? É C++. Ah, É esse aqui mesmo, pessoal. Esse aqui mesmo. Perfeito. Vou conseguir mostrar pra vocês. Então, git pull é aquele lá mesmo. Então agora eu vou criar aqui um novo arquivo, que é o readme.md, acho que é md. Criado aqui, vou adicionar aqui, eu sou o readme do projeto. Uma pergunta que eu queria fazer agora mesmo. Ó. Quando você cria qualquer arquivo com TMD no GitHub, ele aparece ali lá embaixo ou tem que ter o nome readme? Cara, isso é uma ótima pergunta. Eu vou criar esse daqui e depois eu vou renomear ele pra ver se ele aparece lá embaixo. Mas ó, criei aqui o projeto, mas aqui vocês podem ver que eu tô na principal. Eu não quero isso, então eu vou mudar para uma branch nova. Vou dar um git checkout. A ideia é que a gente tivesse feito isso antes. Acabei me empolgando aqui na hora de procurar o projeto. Mas antes de tudo, a gente dá um git checkout "-b" para criar e mudar, criar uma nova branch e mudar para ela. E aqui eu vou criar um padrão, que é o número da branch, o número da issue que eu estou lidando. Nesse caso, se vocês olharem aqui, ó, para nossa issue, que eu estou responsável, ela é a issue 1, número 1. Então a gente coloca aqui 01. Nesse caso é adicionar um readme. Então eu vou colocar ela readme, aqui o nome da branch, por exemplo. Então, Gabriel, opa, pode falar. e o que é um readme? Que eu sempre vejo esse negócio e eu nunca entendi direito. Ele é meio onde tem umas descrições. Então, por exemplo, aqui, ó, eu sou o readme do projeto. Ele vai ter algumas descrições. Por exemplo, ele vai indicar a versão do Rails que você está usando, caso seja um arquivo Rails. Ele vai colocar a versão do Yarn que você está utilizando, caso seja um React da vida, né? Por exemplo, aqui quando você cria um projeto Rails normalmente, ou um projeto um projeto em React, ele já cria esse arquivo readme instantaneamente. Não sei se vocês já perceberam. Mas se eu for aqui, por exemplo, nesse projeto interno aqui da GP, se eu for aqui em repositórios, GP capacitação site, aqui ó, esse aqui ele tem um arquivo readme e aqui ele tem essas informações, ó. Para você no projeto você pode rodar yarn start e aqui ele mostra o que esse comando vai fazer, yarn test, yarn build. Ele tem algumas informações sobre o projeto em si. No caso do React, do Rails, ele cria um readme por padrão e coloca essas informações. É geralmente para a galera que vai pegar o projeto no começo, ver como é que é. Por exemplo, do Rails, ele cria esse readme, que vai estar coisas que você pode descobrir. Ó. Ele fala, esse readme normalmente seria um documento de todos os passos necessários para fazer a aplicação rodar e funcionar no seu dispositivo. Então, coisas que você pode querer aplicar nesse documento. A versão do Ruby, as dependências que você está utilizando, a configuração e tudo mais. E aí, caso você queira editar o readme, você pode editar tanto no seu editor de texto, aqui, que é o VS Code, tanto aqui pelo próprio GitHub, se você for aqui no lapisinho, por exemplo, ó, ele já permite com que você mude as coisas aqui do readme. Mas esse é meio que um leia-me. Leia-me antes de começar o projeto. Para ver como rodar o projeto, como fazer as coisas funcionarem. Lembro que no meu processo trainee, um membro que estava comigo, que é o Guilherme, ele editou o readme, colocou lá no readme, por exemplo, as páginas que a gente ia ter também, fez um trabalho sensacional. Para a gente, sempre que entrasse no repositório do GitHub, descer aqui, ter, por exemplo, a imagem das páginas que a gente tinha que prototipar. Isso é um negócio sensacional. Mas ele é mais focado nisso, de ser algo que são os passo a passo necessários para fazer a aplicação funcionar. De boa? Tranquilo, obrigado. Nada. Ele parece algo meio inútil às vezes, mas eu garanto que o readme é legal. Então, ó, troquei de branch, pessoal. Vou dar aqui um git status. Vocês podem ver que eu criei esse novo arquivo e ele não está sendo monitorado. Então eu vou dar um git add ponto para ele ser monitorado pela pasta .git que eu tenho aqui, ó. Se eu der um ls-a, por exemplo, vocês vão ver que, ó, tem a .git aqui.
Esse ls-a, ls é para você ver todos os arquivos e diretórios que você tem na pasta que você está. E ls-a é para você ver os ocultos também, que são esses arquivos que começam com o ponto antes, que é, por exemplo, o ponto .git. Agora, esse arquivo está sendo monitorado. Vocês veem o git status, vocês vão ver. Foi monitorado. Agora eu vou fazer um git commit. Vou colocar aqui entre esses dois pontinhos aqui, que é um emoji, né? É o git emoji. Eu recomendo que vocês utilizem, ele é muito bom. O Spark tem... É só vocês entrarem aqui. Pode falar. Esse menos "n", ele é o que mesmo? É para mensagem. Quando você está comitando uma mudança, você geralmente escreve uma mensagem nela para as pessoas olharem o que foi feito. Tipo um mini resuminho, né? E aí esse "-m" está indicando que você vai colocar uma mensagem atrelado a essas mudanças que você fez. Nesse caso eu vou colocar uma mudança e eu vou falar só adicionei o readme. E esses dois pontos sparkles, entre dois pontos, é aqui do git emoji. Cada emoji aqui tem um significado. Aqui eu introduzi novas features, então é um sparkles. Caso a gente estivesse consertando um erro, você pode colocar aqui o debug. Caso você esteja fazendo alteração no front-end, tem um emoji aqui que é o lipstick, ó. Adicione ou atualize a UI e arquivos de style. Tará, o começo do projeto, por exemplo. Tudo isso aqui a gente tem o git emoji, eu recomendo vocês usarem, não vai ser obrigatório usar aqui, mas a gente utiliza aqui dentro da script. Então eu vou comitar, e boom, comitei. Só para tirar essa dúvida aí de alguns casos tenho, se você for olhar aqui no GitHub, ele fala aqui, ó, opa, eu tô no projeto da Struct, não no meu. Deixa eu voltar lá pro meu do jogo da velha. Deixa eu só tirar esse follow daqui, porque ele tá atrapalhando. Pronto. Vamos voltar aqui para o nosso repositório. Aqui tá falando ainda que eu tenho só uma branch, e tá falando ainda que eu não tenho um arquivo readme. Pessoal, isso tudo acontece porque tudo que eu fiz aqui, o commit que eu fiz, o add que eu fiz, o monitoramento, é tudo localmente no meu computador. Agora eu tenho que jogar essas mudanças para o GitHub. Para jogar a gente vai fazer aqui o arquivo git push. Aí ele vai falar, olha, essa branch que você está falando, essa branch que você criou no seu computador, não está lá para usar. Roda esse comando aqui para você conseguir fazer o git push e jogar a branch para o computador. Então, vou copiar e colar esse comando aqui. Agora ele fez tudo isso, ó, falou aqui. Se você for para esse site aqui, que é o link do repositório, ele vai falar que vai ter uma nova branch e esse commit aqui está lá na branch. Então eu vou até clicar aqui só para vocês verem que ele leva mesmo. Aqui, ó, essa branch recebeu o push há menos de 1 minuto atrás. E aí a gente vai aqui para ela. Tá aqui o nosso projeto. Eu sou o readme do projeto. E então, aparentemente eu fechei a minha branch, né? Se a gente for aqui em projetos, ó. Eu fechei a minha issue, perdão, pessoal. Se a gente for aqui em projetos, que a gente tem aqui, nosso Kanbanzinho, vocês podem olhar aqui, se eu entrar na issue, vai ter aqui as tasks. Eu criei e adicionei uma descrição. Então, em tese, eu fechei já as duas tasks. Agora eu vou querer que essa... Já vou arrastar pro Done? Não. Agora eu tenho que revisar esse código. Ou colocar para ser revisado. Então a gente vem aqui, ó, em compare e por... Opa, eu tô na branch certo? Tô. Compare e por request. Então primeiro ele vai... Pode falar. Chegou a fazer aquela coisa lá do readme, que eu também fiquei De mudar o nome? Aham. Não, eu vou colocar isso como uma revisão, que aí o cara que revisou pediu para mudar o nome, e aí a gente mudou e depois deu PR. Ah, tá. Aí aqui eu vou colocar uma descrição, ó, o que foi feito. E eu coloco essas 3 hashtags antes para ficar em textozão. Adicionei o readme. Criei descrição. Isso aqui é para facilitar o trabalho de quem revisou. Colocar 3 hashtags de novo, faltou alguma coisa? Vocês vão entender esses 3 hashtags agorinha. Nada. E vou criar aqui o pull request. Criei o pull request, você vê que ele ficou dessa forma aqui, porque eu coloquei aqueles 3 hashtags, o tracinho, tudo mais. Fica bem organizadinho.
E aqui tá falando, olha, essa branch não tem nenhum conflito com a main, então não tem nenhum arquivo que foi mudado tanto na main, tanto na outra, que você tem que resolver o conflito. Mas isso não quer dizer que você já pode mergear direto. Você vai pedir para outra pessoa fazer esse merge para jogar o seu código na principal. E aí, beleza. Agora eu sou outra pessoa, eu abri aqui, eu vim aqui no código, vi aqui que tem um pull request aberto, entrei. O pull request aqui, ó, adicionei o readme, que foi feito E eu falei, pô, tem alguma coisa... Eu entrei e eu quero fazer aquela mudança, né? Que não sei quem pediu, não tô lembrado agora. Mas eu quero fazer aquela mudança que é para mudar o nome do readme e verificar se ele continua lá. Então se você for aqui em Files Change, ele vai ter aqui e tudo mais. Aqui ó, Review Changes. Aí eu posso pedir por mudanças. Normalmente eu poderia, mas como eu sou autor desse projeto, eu não posso. Desse PR eu não posso pedir por mudanças. Mas eu poderia deixar aqui o comentário. Ia ser legal mudar o nome do readme. Então vou colocar aqui a review como comentário. Vai estar aqui no pull request. Ia ser legal mudar o nome do readme. Aí a pessoa que fez o PR abre aqui o PR, viu que ainda não foi mergeado, tá lá a mudança e fala, não, beleza, vamos mudar o nome aqui do readme então. Ok, ao invés de readme, vamos renomear para leia-me.md, porque a gente gosta das coisas... Coloca a famosa, que você gosta. Ah, tudo bem então. Vamos mudar aqui, colocar batata.md. Então agora a gente adiciona ele para monitoramento com git add ponto. Vamos dar aqui um commit. Git commit -m. Tem um git emoji que a gente pode usar para renomear alguma coisa. Então vou até verificar aqui, ó, rename, que é truck. Então vamos colocar aqui truck. Só para organizar melhor, mudando nome do readme. Vamos fazer essas mudanças aqui irem para o GitHub, porque até agora só está aqui na minha máquina. Então agora se a gente olhar, ó, no nosso projeto, eu vou aqui no code, no invés de nichos, vou dar um F5, atualizar a página. E aqui agora se a gente for em branches, vamos aqui nessa branch aqui do readme, vai ter o nosso commit aqui, ó, batata.md. Já mudamos o nome do arquivo. E você vê que ele realmente, o nome não fica legal. Ele não aparece aqui, tem que ser readme para ele ficar... Não é qualquer arquivo MD que ele fica aqui. Então agora vamos voltar o nome dele, antigo. Eu acho uma pena, ia ser legal se pudesse. Mas tudo bem. Vamos mudar aqui, git commit. Opa, git add não, ó. Vamos mudar o nome do arquivo, mais uma vez. Vamos voltar ele para o readme. Mudar. Voltando ao nome original. Vou mandar aqui um push. Agora a gente já consertou a baguncinha que a gente fez. A gente vira pro pessoal e fala, não dá pra mudar não, deixa assim. Beleza. Aí vamos voltar aqui no pull request. Uma coisa antes, só de eu mergear esse pull request, eu vou dar aqui uma editada. Que teve uma coisa que eu esqueci de adicionar. Aqui embaixo de tudo a gente vai colocar um closes, hashtag, o número da issue. Nesse caso, o número da issue é adicionei um readme. Então a gente coloca closes, hashtag 1. E vocês vão entender isso daqui a pouco. E esse closes, hashtag 1 é o que vai fazer com que quando a gente mergeie a issue, mergeie esse PR, a issue fique fechada. Porque por enquanto ela está no status aberta. Então agora, tudo feito, as mudanças foram feitas, vamos dar um merge. Confirmar o merge. Então agora foi mergeado. Se a gente for aqui no nosso código, aqui principal, que é o main, vocês vão ver que tem aqui o arquivo readme.md. Ele está aqui, aquelas mudanças que a gente fez estão aqui. E agora se a gente for no nosso projeto,
Kanban. Vocês podem ver que a issue que antes aqui estava verdinha, tudo mais, ela tá aqui fechada. Tá aqui um linked pro request. Adicionei o readme. Era pra ela fechar, ela já estava fechada, mas ela... Não sei o que aconteceu que ela não fechou, acho que é porque eu não peguei o Kanban automatizado. Aqui, ó, não, ela tá fechada. Aqui, ó, reopen. Tá pedindo, se eu quiser eu posso abrir ela de novo. Mas a ideia é que ela fique fechada porque eu fechei ela junto do pull request, pra você não ter que fechar ela manualmente. E agora se você for em issues, aqui em aberta não vai ter nenhuma, mas se você for aqui em closed, tá essa issue aqui de adicionar o readme. E agora uma última coisa antes da gente encerrar. Se vocês forem aqui, ó, controle do código fonte e tiverem a extensão do Git Graph, vocês vão ver que esse era como era um projeto pessoal. Eu fiz... Era pra estar aparecendo aqui a outra branch que a gente fez. Eu não sei porque ela não tá aparecendo. É só porque eu queria mostrar pra vocês. Mas isso foi feito em outra branch e a gente mergeou aqui as coisas. Tanto que se vocês derem uma olhada aqui no próprio VS Code, não aqui no Git Graph, mas a gente vai estar aqui na branch 01_readme. E aí, se você quiser verificar se as suas mudanças estão na main no VS Code, você vai aqui dar um git checkout main. Agora você está aqui no código principal. Vocês veem que nesse código principal aqui não tem o readme. Por quê? Porque as mudanças estão no GitHub, mas não na minha máquina. Então eu vou dar um git pull para pegar tudo que foi feito no GitHub e trazer para minha máquina. E agora a gente tem aqui o arquivo readme. E é isso, pessoal. Era isso que eu tinha para vocês hoje. Alguém tem alguma dúvida? Ô, Gabriel, os comentários no branch lá, que no Git branch, você coloca que aparece os comentários, é o que você faz no Git commit? Isso. Muito bom. É o que eu comitei. Acho que eu só vou mostrar Entendi. aqui. Vai ficar aquele /m e aí tem a mensagem, né? Aqui, ó. Ah, tá. Ah, agora foi, tá vendo? O que eu falei da branch, Ah, pessoal? sim. Se eu não me engano, tem como ver esse gráfico também até no GitHub, né? No GitHub eu acho que tem. Eu nunca tentei. Nunca vi. Eu acho que é Mas dentro do Insights, aí... Deixa eu até confirmar aqui. eu acho que o RubyMine tem isso também, por sinal. É Insights, aí dentro do Insights é Network. A gente foi aqui. É, verdade. Insights. Mas tem alguns projetos que você não consegue ver. Tipo, algumas áreas estão cortadas. Para, tipo, só determinadas pessoas verem. Eu acho isso meio estranho, mas tudo bem. E tá aqui. Ah, não sabia dessa não. Você pode olhar aqui também. Mas é isso, pessoal. Alguém tem mais alguma coisa? Então, fica aí minha recomendação. Corram agora aí com o projeto final, decidam o grupo de vocês. Quanto mais rápido vocês decidirem o grupo e me mandarem os integrantes do grupo e tudo mais rápido eu vou estar alocando instrutores para ajudar vocês nesse começo, que é criar os repositórios do Git e os arquivos do dbdiagram e tudo mais, criar um grupo no Slack. Então façam isso o mais rápido possível. Vou criar aqui uma thread, inclusive, no Slack, justamente pra gente... vocês enviarem lá os grupos. E é o que eu falei, pessoal. O foco mesmo agora é o projeto final. Caso você não esteja muito bem ainda, não se preocupe. O projeto final é o momento de você se recuperar. E é o que eu falei, a gente avalia também muito o esforço e a dedicação que vocês colocarem agora durante esse período. Então, vamos dar esse gás final. E caso ninguém mais tenha alguma dúvida, vocês estão dispensados. Então vou parar aqui a gravação. Obrigadão, viu, Gabriel? Valeu, pessoal, deixa eu parar aqui.